Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. O número de doações e transplantes de órgãos no Brasil cresceu em 2013. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, foram realizados no ano passado mais de 7.600 transplantes. Já o número de doadores ficou em 2.500. No entanto, segundo a ABTO, esse número ainda não é suficiente. Além de muitas famílias se recusarem a retirar o órgão dos parentes, outros fatores como paradas cardíacas e contraindicações médicas fizeram com que mais de 6.000 potenciais doadores fossem perdidos. Por que o número de doadores de órgãos ainda é tão baixo no Brasil? O que fazer para mobilizar a sociedade nesta causa? Será que ainda existe preconceito em relação a esse tema? Para falar com a gente sobre doação de órgãos, eu converso com Tereza Matucci, coordenadora de transplante renal do Centro Estadual de Transplantes do Hospital São Francisco de Assis, aqui do Rio de Janeiro, e Iraides Fabre dos Reis, organizadora de eventos esportivos. E por telefone vamos conversar também com Rafael Pécora, cirurgião da Divisão de Transplantes de Fígados e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe desta conversa, mandando seus comentários e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou, se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 Operadora 21 3523 4098. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença no programa. Tereza, eu queria começar com você perguntando o seguinte: por que o número de doadores de órgãos no Brasil ainda é tão baixo? Eu acho que primeiro vale salientar que, apesar do número ainda não ser o número ideal, o programa de transplantes no Brasil é um programa muito bem sucedido. É um programa que basicamente funciona com o SUS. A grande maioria dos transplantes, mais de 90%, é feita pelo SUS, e todo o fornecimento de medicação após o transplante também é liberado pelas secretarias de saúde dos diferentes estados. Mas ainda, logicamente, encontramos muitas dificuldades e ainda temos muito caminho pela frente para melhorar. Eu acho que alguns fatores são importantes. A gente ainda tem um número grande de negativas das famílias, tá? Isso hoje no estado do Rio de Janeiro melhorou consideravelmente. Eu tenho os dados de 2013, em que 47% das entrevistas das pessoas para doação de órgãos, das famílias, 47% foram negados. Número muito alto, Esse é um número muito alto, mas já foi muito mais alto. Eu acho que nós já conseguimos caminhar um pouco. Acho que um outro fator que ajuda a impedir que isso aumente ainda são as nossas emergências, que são muito cheias e que, de acordo com o que a gente vive no dia a dia, a gente sente que, se você tivesse emergências com mais gente trabalhando e mais emergências onde você pudesse atender com mais calma cada paciente que chega, você conseguiria manter os potenciais doadores de uma maneira melhor. Acho que ainda existem muitas coisas assim de crenças, de preconceitos, como você falou, mas acho que isso no dia a dia, conforme a própria população vai sentindo que o programa vai se afirmando melhor e funcionando melhor, é uma tendência a ter melhora, e com isso a gente conseguir um número maior de doadores por milhão de habitantes, que é normalmente como a gente considera, né? A gente vai falar sobre todos esses aspectos que você citou, mas eu queria perguntar para a Iraides. Em 2001, você fez um transplante de pâncreas e de rim. Conta um pouquinho da sua experiência, por que você precisou do transplante. Eu queria também saber se você ficou muito tempo na fila de espera, Iraides. Eu fiz esse transplante em 2001. A doença de base era diabetes e acabei desenvolvendo problema renal. E com o diabetes e o problema renal, a indicação foi transplante duplo. Eu fiquei fazendo hemodiálise e controlando o diabetes até o transplante. A diálise eu fiz durante 3 anos e 4 meses. Na época ainda não existia nem... Quando eu comecei a fazer diálise, não existia a fila de transplante duplo. Nesse período abriu a fila. Então foi uma fase muito assim de expectativa, como é que eu vou conseguir fazer. Teria que ser no mesmo momento, os dois ao mesmo tempo, não poderia ser não um é antes? Obrigatório, mas ainda se falava muito de outros tipos de transplante, mas eu fiz o transplante do órgão todo mesmo.
Foram 3 anos e 4 meses difíceis, muito difíceis, porque quem está na máquina sabe que é muito complicado. É muita coisa, você passa muito mal. Bom, aí fui chamada umas 2 vezes, não consegui transplantar por vários motivos, que muitas vezes você não consegue, são chamadas várias pessoas, né? E fiz, final do ano, em dezembro de 2001. Depois eu fui me recuperando, fiquei um tempo logo depois, assim, é meio difícil. Mas uns 2 anos eu ainda fiquei numa batalha, um problema aqui, outro ali, mas depois disso, não, ficou tranquilo. Eu vou querer depois saber um pouco mais sobre a sua recuperação, como é que está a sua vida hoje em dia, mas eu quero convidar para a nossa conversa por telefone, direto de São Paulo, Rafael Pécora, do Hospital das Clínicas. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade de estar participando do programa e para nós é uma honra poder estar ajudando a divulgar todas as questões relativas aos transplantes de órgãos. Obrigada, a gente que agradece a sua participação. Rafael, quais são as condições necessárias para a realização de um transplante? Na verdade, eu trabalho basicamente com transplantes de órgãos do aparelho digestivo. Acho que é difícil eu falar um pouquinho de cada um, então eu vou me focar basicamente no transplante de fígado, que acredito que é o carro-chefe aqui na nossa instituição, no que se refere aos transplantes de órgãos do aparelho digestivo, tá certo? Estou à disposição para os questionamentos. Quais são, então, as condições, assim, a saúde do paciente, a condição do órgão a ser transplantado? Então, na verdade, assim, em primeiro lugar, quais pacientes são candidatos ao transplante de fígado? De modo geral, são pacientes que apresentam insuficiência, doença hepática crônica ou aguda, tá certo? A mais comum no nosso meio, a cirrose por vírus de hepatite C, a cirrose por doença alcoólica, e entre outras. São procedimentos de grande porte cirúrgico, tá certo? E o sucesso do procedimento depende de uma série de etapas, desde a escolha do órgão, procedimento cirúrgico e manutenção pós-operatória a curto e longo prazo. A primeira dificuldade, de fato, é encontrar um doador de qualidade. Nem todo doador de múltiplos órgãos pode ser doador de fígado, a imensa maioria sim, mas existe uma série de restrições ainda para esse tipo de transplante, no que se refere à idade, tempo de UTI do doador, necessidade de drogas para manter a pressão dos doadores durante o período de retirada, etc, etc. Então, a primeira dificuldade é encontrar órgãos viáveis para que o transplante seja feito. Rafael, eu vou pedir para você continuar na linha, porque eu quero perguntar para a Tereza. Tereza, qualquer órgão pode ser doado? A gente pode dizer que qualquer parte do corpo pode ser doada, mas você precisa que, na hora em que você vai fazer a captação, que esses órgãos estejam em boas condições, né? Então, se você tem... Existem algumas contraindicações médicas, né, clínicas para você tirar. Se você tem uma pessoa em morte encefálica que tem uma doença neoplásica, né, um câncer disseminado, isso não serve para doação porque você pode trazer essas células malignas para a pessoa que vai receber. Se você tem, né, um doador com uma infecção sistêmica disseminada, sem controle, também não é o momento de você fazer a retirada desses órgãos porque pode transmitir a infecção para quem vai receber. Mas, de uma maneira geral, hoje em dia, você pode transplantar qualquer tipo de órgão, né? Então, você pode fazer córnea, você pode fazer tecido, né? Pele, ossos, além dos órgãos principais, que são rim, fígado, coração, pulmão, etc, pâncreas, etc, etc, né? Para não esquecer alguma coisa. Como a Tereza falou, Iraídes, muitas pessoas ainda têm medo do transplante, né? Você passou por um transplante, disse que no início a recuperação foi um pouco difícil, mas que depois isso foi se adequando. Conta um pouquinho da recuperação, para que as pessoas não tenham esse medo, né? O receio do transplante, que na verdade vai salvar a sua vida, né? Claro, é uma cirurgia muito grande, a gente sabe disso, mas não, em qualidade de vida, então, não existe comparação. Você tem um pouco de dificuldade, até por ser uma cirurgia muito grande. Você tem adaptação aos medicamentos, tudo isso. Mas não, eu fiz e várias pessoas que eu conheço fizeram. Eu conheço muitas pessoas e
você consegue passar por esse período muito bem, muito bem. É realmente o medo do transplante, eu acho que não precisava nem existir, porque é tão boa a qualidade depois, né? A vida muda completamente. Você vira... Além de assim, remédios, você podia praticar atividades físicas no início? Depois de um tempo, depois de um tempo, sim. Além de É. medicação, quais eram os cuidados que você tinha depois do Tinha transplante? cuidado com alimentação, tinha tudo isso, né? Aí, depois que o tempo vai passando, e graças a Deus não tenho outros problemas em relação à pressão, nada disso. Então, não tenho, assim, restrições. O médico fala, faz exercício. E, de repente, a gente não consegue fazer muito. Mas a qualidade de vida é outra. Acho que não tem nem por que ter esse medo. Eu vou chamar o Rafael mais uma vez. Sim. Rafael, eu queria perguntar para você o seguinte: muitas vezes as famílias autorizam o transplante, mas os órgãos não são aproveitados, né? Isso é muito comum aí no estado de São Paulo, e por que isso acontece? Na verdade, assim, isso é relativamente frequente e depende de uma série de características dos doadores para que os órgãos possam ter qualidade, variando. Então, o doador precisa ter determinada característica para o transplante de pâncreas, para o transplante de intestino, para o fígado, para o coração, etc. Tomando como base o fígado, por exemplo, infiltrado de gordura associado ao sobrepeso e outras doenças, é um fator muito limitante para o transplante de fígado, por exemplo. Esse filtrado de gordura que acontece no fígado pode prejudicar o funcionamento do órgão de forma assim, muito severa no período inicial. Infecções graves também são contraindicação à doação. Às vezes, desproporção entre o tamanho do órgão do doador e a cavidade abdominal do receptor. Então, existe uma série de fatores que no momento da retirada a gente pode ser pego, entre aspas, de surpresa, ou mesmo achado de tumores dentro da cavidade abdominal, de outros fatores inesperados aí durante a retirada dos órgãos. Agora, São Paulo está entre os estados que mais realizam transplante no Brasil. O primeiro é o Distrito Federal, depois Santa Catarina, depois Ceará, depois São Paulo. Como é que você avalia a condição dos transplantes realizados, como a Tereza falou aqui no início do programa, pelo Sistema Único de Saúde aí no seu estado? Na verdade, acho que se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar no sistema de saúde, acho que no Brasil como um todo, são dos transplantes de órgãos. Acredito que a gente está no caminho certo. A curva de evolução nos refere a números e sobrevida, assim, é de fato bastante importante, significativa. Eu acho que, na verdade, se falta a gente melhorar, nos refere assim, aumento do número de notificações, qualidade na manutenção dos doadores e cuidado a longo prazo dos receptores. Porque esse cuidado perioperatório, acredito que está sendo muito bem feito, acho que é o motivo da gente de orgulho aqui no nosso país. Obrigada, Rafael. Vou pedir para você aguardar só mais um pouquinho também, que eu vou conversar com a Tereza de novo. Tereza, como eu falei, a gente tem um ranking, se a gente pode dizer assim, de estados no país que realizam transplante. São Paulo está em 4º lugar, o Rio de Janeiro vem, depois de São Paulo, vem Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro com 14,1 transplantes por milhão de habitantes, né? Que esse é o padrão que vocês utilizam. Isso, Por que tem essa diferença entre os estados? Claro que tem um número populacional de cada um, mas por que ainda tem essa diferença muito grande? Por exemplo, a gente tem estados como Maranhão, Amapá, Mato Grosso, Roraima e Tocantins que não tem transplante em um ano. Por que isso acontece? Eu acho que aqui, eu falando especificamente do Rio, que é o que eu conheço melhor, a gente precisaria de mais centros de transplante para poder aumentar isso, porque os centros que existem fazem muito. Nós fazemos em torno de 200 transplantes por ano no nosso centro. E então você precisa que outros centros também fossem capacitados para poder fazer mais. A meta seria chegar em torno de 40 doações por milhão de habitantes e já melhorou bastante. Eu acredito que melhore ainda mais. Hoje, o Programa Estadual de Transplantes, que foi criado
de um certo tempo para cá, eu não me lembro exatamente a data, mas ele melhorou consideravelmente o número de captação e a gente tem tido muita doação. Temos trabalhado bastante e trabalhado com uma qualidade com mais segurança, com uma boa qualidade de captação dos órgãos. Existem umas centrais de captação, né? Como é que elas funcionam? Então, esse é o Programa Estadual de Transplante é exatamente isso, é uma central de captação e distribuição de órgãos. Eles recebem todas as informações das possíveis mortes encefálicas nos hospitais do Rio e das outras cidades em torno do estado, né? Que tem outros centros que captam órgãos também fora do Rio. E eles fazem essa captação, eles fazem todo o envio de material para o laboratório de imunogenética, que no caso do transplante renal, que é a minha área, é fundamental. Nem todos os órgãos dependem do laboratório de imunogenética, mas o rim precisa disso. Então, tudo isso é encaminhado para o laboratório de imunogenética e depois esse resultado é liberado dentro disso que a Iraides falou. Existe um ranking de pessoas, então, algumas vezes, as pessoas são chamadas uma vez e naquele dia ela não é a primeira nem a segunda, mas você chama em torno de 10 para aquele doador, porque a pessoa que foi chamada às vezes, que é compatível, é o número 1, não está em condição clínica de ser submetida aquele dia. Então, você chama 10 para poder ter certeza de que esse órgão vai ser aproveitado e não ser desperdiçado. Então, às vezes as pessoas são chamadas 2, 3 vezes e ficam até assim meio chateadas quando a gente liga. Ah, mas eu já fui aí outro dia e não ganhei o órgão, fui embora, assim, porque tinha pessoa com uma melhor compatibilidade, um melhor ranqueamento na frente dela. Mas isso é importante que as pessoas entendam exatamente. Para garantir uma operação segura, exatamente. Né? Você, então, tem primeiro a compatibilidade, é sempre feita assim. Depois, a condição clínica do paciente naquele momento. Se ele chega lá e está com uma infecção ativa em dente ou que está com uma pneumonia, você não pode fazer o transplante naquele momento, porque para fazer o transplante você depende de fazer a imunossupressão. E a imunossupressão leva a defesa da pessoa bem abaixo. Se ele já tem um quadro infeccioso e você der essa medicação naquele momento, é um risco sério dele morrer uma infecção disseminada. Só explica pra gente o que é esse imunossupressor. Imunossupressor é um medicamento que a gente usa, né? Porque, assim, vamos tentar entender da seguinte maneira. Nós fomos criados, o nosso sistema imunológico foi criado para rejeitar tudo que não é nosso. Por isso que a gente tem uma gripe quando tem 6 meses de idade e não morre, porque você tem um sistema imunológico capaz de debelar isso. E o que a gente no transplante faz? A gente contraria a natureza. A gente bota um órgão do fulano num ciclano. Um corpo estranho, né? Então, a compatibilidade mais, você faz uma boa compatibilidade que a gente chama do DNA, né, que é o HLA, mas você está botando um órgão de uma pessoa na outra. E o sistema imunológico dessa que está recebendo foi programado para rejeitar. Então, para não haver rejeição, você tem que fazer medicação imunossupressora. São essas drogas imunossupressoras. E essa droga imunossupressora funciona como se fosse assim, você botou uma venda no sistema imunológico de quem está recebendo o órgão, para que esse sistema imunológico não perceba que foi colocado ali uma coisa que não é dele. Então, isso é fundamental. A Iraides falou que foi algumas vezes, né, até o hospital, teve que voltar. Por que quais eram as contraindicações no seu caso, naquela época? Não, porque eles chamavam, existia fila e mesmo assim eles chamavam. Mas como vão várias pessoas e de repente quem estava na minha frente na fila na época estava ok, né? Estava bem, ele transplantava. Você teve algum momento que você chegou para ser transplantada e a sua condição de saúde naquele momento não era ideal? Não teve esse momento? Não tive. Eu tive realmente, as pessoas transplantaram, mas isso eu acho que não... As pessoas em volta ficam mais chateadas. Eu acho que quando a gente está, até no dia que vai ser mesmo, a gente fala, não, hoje é o meu dia. Eu vou, mas a gente sente que é aquele dia. E aí, quando acontece, é um alívio, né? É um alívio. Eu fui muito tranquila também. Que bom. Eu vou chamar o Rafael de novo. Rafael, o Ministério da Saúde lançou recentemente uma campanha Não Deixe a Vida Se Apagar. Seja doador de órgão, fale com a sua família. É uma campanha para esse ano de 2014. Como você vê as estratégias? Como é que você analisa as estratégias dessa campanha, Rafael? Você acha que com ela a gente consegue alcançar essa meta de doadores da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos? Eu acredito que sim. Na verdade,
doação de órgãos, transplante, sempre teve um apelo muito grande na mídia. Então, a gente tem visto recentemente casos de doação na internet para as crianças transplantarem fora do Brasil, etc, etc. Então, eu vejo isso como muito positivo. Eu acredito que a população é muito sensibilizada dentro dessa questão e acho que a gente vai conseguir, aos poucos, poder elevar o número de doações para poder chegar aonde a gente busca. Rafael, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua participação no programa Conexão Futura de hoje, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, foi um prazer e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tereza, você concorda com o Rafael em relação à campanha recém-lançada pelo Ministério da Saúde? Concordo. Eu acho que, como ele já mencionou ali, todo transplantador gosta de qualquer oportunidade de vir falar sobre doação, porque é sempre uma chance de você, estando na mídia, sensibilizar mais as pessoas para doarem. Mas o mais importante, na verdade, é você que acha que potencialmente quer ser um doador, se você passar por uma situação em que você está em morte encefálica, é comunicar aos seus familiares. Isso é fundamental, porque no Brasil, hoje, ainda se respeita a liberação do familiar na hora que você tem uma pessoa em morte encefálica. Você aguarda sempre que um familiar assine autorizando a retirada dos órgãos. Então, é muito importante que todo mundo converse com seu familiar. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe se eu vou sair daqui, sofrer um acidente e entrar em morte encefálica. É muito importante que os seus familiares sempre saibam que você tem essa vontade, porque vai ser respeitado nesse momento. A gente tem no Brasil a carteira de motorista, né? Vinha, não me recordo ainda se isso é comum, mas vinha doador ou não doador de órgãos. Isso basta? Não. De qualquer maneira, a família é sempre acionada e a família que autoriza a liberação naquele momento da morte encefálica. E o que se tem, às vezes, que levar em consideração é que a família, quando é abordada, é num momento de muita dor, né? Ela está, geralmente, num acidente, ou se não é um acidente de trânsito, é um acidente cerebral que faz a pessoa que estava em casa, de repente, cair e está numa situação de morte encefálica quando é levada para o hospital. Então, quando você aborda a família solicitando para ser realizada a retirada dos órgãos, a família está sempre num momento de choque, porque é sempre uma situação. E você não tem muito tempo, porque quando detecta a morte encefálica, é uma questão de pouco tempo para fazer a morte cardíaca. Quer dizer, então cabe à família da pessoa que sofreu o acidente, que é o doador, imediatamente entrar em contato com quem? Com centros de captação? Com na os verdade, hospitais? O hospital, em geral, é que avisa a central. E a central, em geral, tem essas equipes que abordam. Mas é importante isso, você, quando está nesse momento de choque, que às vezes você não quer nem ouvir que alguém está ali para pedir alguma coisa, lembrar isso. Primeiro, se essa pessoa em vida falou que gostaria de ser um doador, você tem que levar isso em consideração. E acho que a outra coisa que às vezes até a gente ouve da família depois, no momento não, porque acho que a família está tão em estresse que não consegue falar muito, mas às vezes quando existem alguns contatos posteriores, pesa muito assim, você perdeu aquele seu familiar, mas é um certo bem-estar você saber que você beneficiou tantas outras pessoas com o seu gesto de doação. Isso traz muito conforto para as famílias doadoras. É como diz a campanha, né? Isso. Não deixe a vida se apagar. Iraídes, para a gente finalizar, você teve contato com a família do seu doador? Não, até porque isso não é permitido, né? Não é permitido. Isso tenta-se evitar. E foi o mesmo doador que doou tanto o pâncreas? Foi o mesmo doador. Agora, em relação eu estava falando dessa campanha, eu acho que ainda deveria ter mais campanhas para que isso estivesse tão dentro da casa das pessoas, que mesmo num momento de choque, isso já tivesse definido. Eu acho que ainda tem que ter mais esclarecimento. As pessoas, eu acho que ainda têm muita dúvida. E conversar isso em casa, né? Fazer esse um assunto do dia a dia da família também, né? Porque nesse momento de fragilidade, você colocar toda essa situação fica muito mais difícil. Então, campanhas, massificar mais as campanhas. Obrigada, Iraídes, por disponibilizar a sua história para a gente. Tereza, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Você de casa, obrigada pela companhia. O Conexão Futura volta amanhã, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. Até a próxima. Tchau.